Nós estamos aqui em contato com a Cláudia Luna. Ela é jurista, ela é integrante da Rede Feminista de Juristas e ela assina, inclusive, esse pedido. É uma honra recebê-la aqui conosco no nosso All News. Um bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no All News e também aos nossos colegas de bancada hoje. É muito importante, Fabíola, a primeira coisa que é importante trazermos aqui é que não se trata da defesa de uma causa ideológica, e sim de uma violação sistemática de direitos humanos aos direitos humanos das mulheres. E que o Brasil é signatário de tratados internacionais que garantem a proteção aos direitos das mulheres e também de tratados antidiscriminatórios que tratam de violações aos direitos da população negra. E que esses tratados, eles são incorporados à legislação interna e eles têm status de Constituição, ou seja, eles possuem status constitucional, eles são equiparáveis à Constituição Federal. Então, ao deixar de nomear mulheres, e sobretudo mulheres negras, a presidência da República, ou seja, o Estado brasileiro, ele nega esses direitos e, sobretudo, ele viola esses direitos previstos nesses tratados internacionais e, de igual modo, contraria a Constituição Federal. Então, este é o conjunto, é o fundamento desse mandado de segurança, que traz essa dimensão. E nem é preciso nós dizermos do período dessa lacuna histórica, ou seja, são 34 anos de ausência de mulheres negras nesse espaço de poder e decisão. Há uma dívida histórica que precisa ser reparada. E, sobretudo, há nessa lacuna uma evidência de que nós estamos convivendo e tolerando uma combinação de um Estado que perpetua não só as dinâmicas do machismo, mas também as dinâmicas do racismo, ao não admitir a presença de mulheres negras na Corte Suprema de Justiça do nosso país. Então, por isso é que é tão importante a simbologia e também a questão técnica, jurídica e processual e o cabimento desse mandado de segurança. Qual é a sua expectativa para o resultado disso no Supremo Tribunal Federal? Na prática, como é que isso vai acontecer? André Mendonça cobrou agora informações do presidente Lula. Ele apresenta essas informações. Como é que é o andamento disso? Explica para a gente qual é a possibilidade do Supremo Tribunal Federal obrigar o presidente Lula a escolher uma mulher. Bom, existe, através da própria dinâmica do mandado de segurança, o que nós temos agora é o pedido de informações que o relator, ministro André Mendonça, determinou a que a presidência da República, através da AGU, possa se manifestar, dizer o porquê, não é? Quais são os motivos pelos quais nega ou justifica essa negativa, não é? Ou porque porque iria nomear. Então, depois disso, né, esse processo ele vai para a relatoria. Então, só que nós temos aí algumas questões, porque o que é necessário é uma certa urgência e celeridade nessa decisão, não é? Então, o rito, ou seja, o procedimento desse mandado de segurança é algo que precisa e deve ser, evidentemente, muito rápido e muito urgente também. Doutora Cláudia, a gente vem mencionando muito aqui a pertinência do tema sobre a escolha de uma mulher, de preferência uma mulher negra, para o Supremo Tribunal Federal. Já falávamos disso quando o presidente Lula preencheu a primeira vaga desse seu terceiro mandato, enviando lá, aliás, falávamos nas duas, o Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino, né? Ainda agora, no início da semana, eu estava aqui, dizendo que o Lula se pronunciou de forma meio hipócrita no encontro da CELAC, na Colômbia, porque ele defendeu lá que é preciso dar maior participação das mulheres em posições de liderança e sugeriu que fosse escolhida uma representante, uma mulher latino-americana, para ocupar o comando das Organizações Unidas, da ONU, que vai haver agora uma
uma troca no comando da ONU. Então ele defende mulher até para a ONU e não se dispõe a nomear uma mulher para o Supremo, né? Agora, não é tecnicamente inviável esse pedido de liminar, uma vez que sabemos que pela Constituição brasileira, a Constituição é muito explícita, está lá, ela estipula o que é que o presidente precisa observar. Ele precisa escolher alguém que tenha supostamente notório saber jurídico e que tenha uma reputação inatacável. São esses os pressupostos e tem lá uma questão de idade também. Não lhe parece que o ministro, o relator, o André Mendonça, vai se ater ao que está previsto na Constituição, que a Constituição não concede ao presidente uma certa liberdade para escolher esse ministro do Supremo? Não lhe parece que esse pedido, essa petição está fadada ao insucesso? Eu acho que, independente do resultado ou não, é importante que seja observado o seguinte: mesmo que o presidente se paute, ou o ministro André Mendonça se paute, nos requisitos constitucionais fundamentais para a escolha de mulheres, de pessoas para ocupar a vaga no 5º constitucional, é preciso que se coloque aqui que essa escolha ela não pode ser eminentemente política. Ela também obedece a esses critérios. E por que não? E por que em 134 anos apenas homens são indicados para essa vaga? Então, nós estamos falando aqui de uma lacuna, de uma ausência de 134 anos. E aí vocês vão de dizer, mas há 134 anos não tínhamos mulheres, sobretudo mulheres negras, preparadas para isso. E por que não ampliar esse espectro agora, até porque existem pessoas, sobretudo pessoas que não correspondem apenas ao padrão até então pensado para a ocupação dessas vagas, para o preenchimento dessas vagas. Por que não pensar em mulheres, sobretudo mulheres negras, para isso? Até porque existe todo um conjunto de juristas negras aptas, qualificadas e com expertise apta a preencher essas lacunas, ou seja, esses requisitos constitucionais. Não tem dúvida. Agora, minha dúvida é aquela: existe chance de êxito? Porque aqui, nos bastidores de Brasília, para que se tenha uma ideia do que nós estamos falando, o presidente Lula tem a pretensão de indicar o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, para essa poltrona que está vaga no Supremo. Ele é evangélico e isso tem sido explorado como um fator que é levado em conta para a sua escolha. O André Mendonça, igualmente, é evangélico e foi ao Supremo porque, dizia o então presidente Bolsonaro, porque ele era terrivelmente evangélico e ele queria um evangélico na Suprema Corte. E agora, o André Mendonça trabalha pela viabilização do nome do Jorge Messias no Senado. Ele tem feito contatos, tem conversado com parlamentares de oposição. Então, esse jogo parece jogado. É nesse ambiente e diante do que está previsto na Constituição que eu pergunto à senhora se é muito razoável que todos mencionem esse contrassenso de não ser escolhida uma mulher negra para o Supremo. Agora, eu lhe pergunto se essa é a ferramenta adequada, se esse recurso ao Supremo, que, como disse, minha impressão, está fadado a insucesso, se isso não empobrece a causa, se não prejudica a causa. O que eu digo? Independente do resultado, o que é importante? Nós estamos numa janela histórica, estratégica e crucial. Veja, o resultado, se for um resultado exitoso, vai colocar na história tanto essa presidência como o ministro André Mendonça, como aqueles que promoveram essa reparação histórica dessa lacuna de 134 anos de ausência de mulheres, sobretudo de mulheres negras naquela corte. E o contrário também vai acontecer. É importante que a gente traga aqui que mulheres negras constituem 28% da população. Portanto, são a maioria de mulheres também. E que não se pode aqui esquecer o fato de que no dia 1º de janeiro, na posse do presidente, foi uma mulher negra que, de maneira simbólica, levou a faixa presidencial.
Então, esse simbolismo ele precisa retratar também uma concretude desse ato na prática, não é? E também retirar do imaginário da sociedade o lugar destinado às mulheres negras da perspectiva sociohistórica e cultural, o lugar da subserviência, o lugar que o legado da escravidão deixou. Então, é importante que mulheres negras também possam ser pensadas não só da perspectiva teórica, mas na perspectiva prática, para que possam, de maneira efetiva, ocupar esses espaços de poder. Então, é sobre isso que esse mandado de segurança traz essa perspectiva não apenas técnica, mas simbólica e também numa perspectiva de litigância estratégica, para que não apenas o Estado brasileiro, mas que toda a sociedade brasileira possa repensar a sua prática e não naturalizar a ausência de mulheres, sobretudo de mulheres negras, em espaços de poder e decisão, como o do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais brasileiros, do Estado brasileiro também. Tem um caráter educativo extremamente importante, né? Sem dúvida, sem dúvida, o caráter pedagógico. O caráter pedagógico dessa sociedade absolutamente racista e machista, né? É muito importante falar sobre isso. As pessoas falam, mas eu acho que esse fato de 134 anos nunca na história, né? Uma mulher negra é muito forte, que essa pressão chegue aos ouvidos. E dessa maneira chegou de uma maneira jurídica. Vamos ver quais serão as informações do presidente Lula ao ministro André Mendonça. Bom, queria trazer outros assuntos jurídicos, já que estamos aqui com uma doutora, ela que é uma excelente jurista, Cláudia Luna, conosco ao vivo. Hoje tem um fato aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro está completando 100 dias na prisão domiciliar. Ele também está cumprindo medidas cautelares, como não usar celular, não ter contato com investigados, além de ser monitorado com tornozeleira eletrônica e não receber visitas sem autorização judicial. Há várias reclamações por parte de aliados de Bolsonaro de que isso está ultrapassando um pouco os limites, qual é a necessidade real de ele continuar em prisão domiciliar, já que ele foi condenado, né, pela trama golpista, apesar de ser outro processo. A decisão que determinou a prisão domiciliar dele foi assinada em 4 de agosto. Ele considerou, Alexandre de Moraes, que houve um descumprimento de uma série de medidas restritivas. No inquérito está apurando a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro contra o sistema judiciário e, desde então, Bolsonaro só pode sair de casa em situações médicas emergenciais. Ele já saiu pelo menos 3 vezes de casa para ir ao hospital. E ontem o ministro Moraes autorizou, inclusive, que Bolsonaro receba visitas do deputado federal Nicolas Ferreira e do senador Magno Malta. Né? Ele está autorizado a visitar. E também já autorizou outras visitas. A senhora acha que essa prisão domiciliar de Bolsonaro, completando 100 dias hoje, ela ultrapassa um pouco, é um pouco exagerada ou não? Como é que a senhora está vendo isso? E até a expectativa, né, do cumprimento da pena a qual ele foi condenado? Bom, com certeza, essa prisão ela vem atendendo, considerando a complexidade, a especificidade do caso, não é? E também o próprio delito em pauta, ela, dentro desse escopo, ela vem atendendo às finalidades a que é proposta. Não é? Então, penso que há um cuidado, há uma cautela dos ministros em relação a esse caso específico, de atender todos os critérios previstos na Constituição Federal e também no diploma processual penal. Então, eu vejo como algo razoável. Né? Então, agora houve o pedido para que ele possa receber visitas durante a prisão domiciliar, que ele cumpre aí no seu domicílio, considerando aí as situações. Então, vejo que está sendo atendido dentro desse espectro jurídico legal, não é? Apesar aí de algumas de outros entendimentos, é preciso que se veja dentro desse cenário as questões específicas relativas a esse caso. Em relação à prisão, a perspectiva de transferência do Bolsonaro para o regime fechado, né, uma vez que ele está prestes a ser, o processo no qual ele foi condenado há mais de 27 anos, está prestes a transitar em julgado, a dar
o Supremo vai dar por encerrado o processo. Esse debate sobre onde prendê-lo, se deve ou não receber uma autorização do Supremo para permanecer em prisão domiciliar, acha que esse debate sobre o tratamento especial que se dá a autoridades, a esses condenados de grife, Fernando Collor agora está em prisão domiciliar também, acha que essa discussão no Brasil está bem posta? Acha que o Bolsonaro deve ser tratado como um prisioneiro especial, deve receber essa autorização para permanecer em casa, em prisão domiciliar? Bom, eu particularmente, enquanto jurista, eu penso que deve ser obedecido, obviamente, todos os critérios previstos em lei. Então, é óbvio que ele é um ex-presidente, tem toda essa questão mais específica, mas todos os critérios previstos em lei devem sim ser obedecidos e serem observados. Eu penso que isso deva ser feito. Eu acho que eventuais discussões, com certeza, a defesa e o próprio Supremo Tribunal Federal deverão encaminhar de maneira acertada. E, sobretudo, o bom senso e a observância dos critérios jurídico-legais devem ser uma constante aí, devem ser observados nesse caso. Penso dessa forma. A gente também tem alguma notícia do judiciário aqui que desperta sempre interesse das pessoas, que é o bate-boca aí entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E mostra que eles são humanos também, né? Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas falam, não, porque como é que os juízes têm que se comportar? Queria falar rapidamente a respeito disso, o que aconteceu ontem entre Toffoli e Mendonça. Para quem está nos acompanhando na TV, a gente vai para o intervalo e fala sobre isso aqui no nosso YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube, para que a gente possa trazer também esse recorte. Queria muito ouvir também a jurista aqui conosco, a Cláudia Luna, a respeito desse caso. Vamos lá, ontem aconteceu esse episódio de um bate-boca entre os dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e André Mendonça. Eles se envolveram numa discussão na sessão de um julgamento da segunda turma. Eles tratavam sobre um processo que questiona em que o tribunal deve ser analisado uma ação por danos morais movida por um juiz federal contra um procurador do Ministério Público. E na leitura do voto, André Mendonça citou um voto de 2021 de Toffoli em um recurso sobre o mesmo caso. Toffoli, que é relator, defende que o caso seja analisado na Justiça Estadual e Mendonça acredita que o processo é de competência da Justiça Federal. Vamos assistir esse trecho. A devida vez de Vossa Excelência, nós estamos aqui a abrir um precedente perigosíssimo. Não acho, ministro. E quando isso acontecia antigamente, é porque muitas vezes no passado essa corte foi conivente. O ministro Gilmar Mendes sabe muito bem. Ministro, que houve conivência dessa Suprema Corte no passado. Eu não dou entrevista. Excelência não dá entrevista. Mas há uma cultura. Nós temos que reconhecer. Essa cultura, ela é ilegal e inconstitucional. Eu li o voto. E mandou, eu voto, também li, ministro. Que foi unânime. Respeita a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida venda. Não, não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora, eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito. Fico exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Fico exaltado com covardia. Desculpe, ministro Dias Toffoli. Isso daí humaniza o Supremo Tribunal Federal, traz mais desconfiança do Supremo Tribunal Federal. O que isso representa para a sociedade, professora? Não necessariamente, não é? Nós precisamos aqui entender que, a despeito da lei, da justiça, do direito parecerem frios, quem está por trás, ou quem julga, ou quem atua na área são pessoas humanas. E, obviamente, que discordâncias e debates de ideia vão acontecer de maneira acalorada ou não.
Então, eu acho que não tira a credibilidade e nem tira a desconfiança, apenas mostra a humanização, o quanto isso acontece, porque nós temos, por vezes, a ideia de que existe uma coisa muito taciturna, muito circunspecta, mas não, acontecem essas situações. É que no nosso imaginário, as pessoas que estão nessa posição são extremamente frias, são circunspectas, são muito, digamos assim, calmas demais, mas, por vezes, isso acontece. Chama um pouco a atenção, mas penso que não tira, não desmerece e não retira a credibilidade dessa corte, de modo algum. O que você acha, Josias? O que você achou desse bate-boca entre eles? O finalzinho que é bom, né? Que ele fala da covardia, e aí o André Mendonça arregala os olhos para ele. E aí, desculpe. É mais uma toga justa, né, Fabiola? O que me causa certo incômodo é que esses episódios de toga justa, eles têm se tornado muito frequentes no Supremo Tribunal Federal. E passa a impressão de que o Supremo está se deixando levar por divergências que transformam a Corte Suprema do país num botequim. Né? É uma atmosfera de botequim, com a diferença de que há ali um tratamento, até inadequado, deviam suprimir esse tratamento. Vossa Excelência, porque não se consideram excelentes. Né? Nesse entrevero mais recente do André Mendonça com Dias Toffoli, o André Mendonça simplesmente apontou incongruência num voto do Dias Toffoli. Então, ele está dizendo que o ministro é desconexo, defendia algo outrora e está defendendo coisa diferente agora. E o Toffoli chamou o colega de covarde. Eu me lembro que quando o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes na Avenida Paulista de canalha, todos se surpreenderam. Um ministro, aquele Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação do Bolsonaro, chamou os ministros todos do Supremo de corruptos. Então, quando vem de fora a agressão, há uma reação interna. Agora, quando eles se agridem entre eles, isso passa como natural. A meu juízo, não é natural, Fabiola, porque isso costuma acontecer também no Congresso, e o ambiente do Congresso tampouco se presta a esse tipo de abjeção de uma pessoa por divergir da outra, tratá-la de forma desrespeitosa. Não, a divergência tem que ser exposta em termos civilizados. Isso, a meu juízo, Fabiola, não qualifica o Supremo Tribunal Federal. Ainda outro dia estávamos falando aqui de uma altercação verbal do ministro Gilmar Mendes com o Luiz Fux. Em outros tempos, Gilmar brigou também com o Joaquim Barbosa, com o Luiz Roberto Barroso, recentemente aposentado, e a minha impressão é de que esses rififis, essas togas justas, elas não contribuem para construir uma boa imagem do Supremo. E o Supremo precisa preservar a sua imagem. O Supremo não está bem junto à população. No recente pesquisa do Datafolha mostrou que as pessoas têm vergonha e não orgulho dos ministros do Supremo. É preciso reverter esse quadro. E essa reversão não se dará se os ministros não se derem ao respeito. O tribunal não será respeitado se os ministros não se respeitarem entre eles. A primeira condição para o respeito do público em relação ao Supremo é o autorrespeito. É preciso que as pessoas, que os ministros tenham, pelo menos se não gostam um do outro, mas que pelo menos divirjam de forma civilizada. Não é aceitável, a meu juízo, que um ministro chame o outro de desconexo, incongruente, e, em reação, o ministro que se sente ofendido chama o outro de covarde. Isso não é coisa para a Suprema Corte, Fabiola. É algo que precisa ser suprimido, né? Ou pelo menos mantenham a atmosfera de botequim, com todo respeito aos botecos, porque há muito boteco mais respeitável do que sessões como essa, que acabamos de ver aí um trecho, né? Mas se os ministros querem manter esse nível, que pelo menos parem de se chamar de excelência. É o mínimo, né, Josias? É o mínimo que se espera. Vamos lá. Muito obrigada, professora Cláudia Luna. Vamos acompanhar, né? Qual vai ser a resposta do Lula?
Josias, um abraço. Por estar aqui. Obrigado. Eu engasguei bem nessa hora que eu fui me despedir da Cláudia Luna. Queria tanto entrevistá-la, mas já voltei. Mas eu acho que é isso que ela falou, né, Josias? Sobre essa questão exatamente do mandado de segurança, que essa rede feminista de juristas entrou no Supremo Tribunal Federal, tem um caráter muito mais educativo do que outra coisa, né? Pedagógico, como ela mesma explicou. Você questionava sobre a possibilidade disso realmente ir adiante e o presidente Lula ser obrigado. Perguntamos isso a ela. E isso dificilmente será, né? Não vai acontecer. Porém, tem um caráter. Vamos só falar no intervalo, José. A gente tem ainda um break aqui. A gente segue pelo YouTube falando sobre esse caso aqui com o Josias de Souza. Vai lá, Josias. Eu tenho um receio, Fabíola, que é o seguinte: no ambiente legislativo, Câmara, Senado, é muito comum que parlamentares, partidos políticos sustentem uma determinada tese apenas para marcar posição. Sabe que aquilo não vai prosperar, mas no ambiente do debate legislativo, os parlamentares, os políticos, os deputados, os senadores querem marcar uma posição. A minha posição é essa. Agora, nesse caso específico, o meu único receio, e a doutora Cláudia nos explicava aqui, que ela trata esse pedido, essa petição, como uma litigância estratégica, que tem um caráter pedagógico. O meu receio é que, sendo rejeitada a pretensão, e não tenho dúvida de que será, de que isso acabe contribuindo contra a causa. As pessoas vão dizer, está vendo, olha, não tem mesmo que nomear uma mulher, até pela lei, pela Constituição, o Supremo decidiu. Não é o caso. E, de fato, a Constituição é muito explícita. O presidente Lula foi eleito pela maioria dos brasileiros. E ele tem a prerrogativa constitucional. Está na Constituição. Cabe ao presidente indicar. E as duas pré-condições, ou as três pré-condições, são o notório saber jurídico, é preciso que a pessoa entenda de leis, é preciso que a pessoa seja honesta, que tenha reputação ilibada e que tenha mais de 70 anos. Se são respeitadas essas condições, o presidente pode nomear quem ele bem entender. E aí cabe ao Senado rejeitar ou aprovar, e o Senado tem sido muito pródigo em aceitar qualquer nome, até nomes que não têm, a meu juízo, qualificação para estar no Supremo. Acabamos de ver aí uma cena que representa o que acontece quando pessoas sem a devida qualificação chegam ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Constituição diz o que deve ser obedecido e o Lula foi eleito, ele tem o direito de fazer isso. Politicamente, a pressão é absolutamente justificável e deve ser feita, até para mostrar o contrassenso. Né? Mas, quando você recorre ao judiciário, você corre o risco de prejudicar a causa, né? Porque a petição vai ser rejeitada. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Supremo vai arquivar. Infelizmente, né? Isso é uma coisa que realmente me toca, Josias. Eu não trago muita opinião aqui, mas eu acho também. Eu acho muita tristeza, de verdade, assim, a gente não ter isso como algo importante para o país. É muito diferente, assim, eu acho que em tudo, quando a gente fala de políticas públicas, de olhar para a sociedade como um todo, é muito importante a diversidade, né? A diversidade de gênero, né? Também, né, além de racial, é muito, muito importante. Isso traz um olhar amplo para a sociedade. E a hipocrisia é muito evidente, né? Voltamos, Josias. Hipocrisia, né? Eu e Josias, a gente está só finalizando aqui justamente esse pensamento. Eu e Josias concordamos que é muito, muito importante ter uma mulher no Supremo Tribunal Federal. É muito triste aquela foto apenas com a Carmen Lúcia lá. Faz falta um olhar de uma mulher, é diferente, né? E é muito importante que isso entre na cabeça do presidente Lula, que ainda não anunciou o seu escolhido.